Boa noite a todos, que a Jurema Sagrada abençoe. Eu sou o Juremeiro Rafael, aqui de Brasília. E venho, obviamente, vou explicar direitinho o intuito desse canal, que é uma coisa que eu fiz mais por simplificar algumas coisas para mim e para os discípulos de Jurema de minha casa. Porque como eu dou aula, eu sempre vinha dando muitas explicações ultimamente, um ano e pouco para cá. E como eu dou. É uma aula, querendo ou não. Como eu dou aulas na quinta-feira, explicando sobre a Jurema, os fundamentos, questões, as regras da casa, os piriri pororocás de fósforo. Como nem todos podem vir nas quintas-feiras dos discípulos aqui da casa, o que eu optei para fazer? Coisa que já tinha me comentado há muito tempo para realizar, que era uma plataforma, né, um canal aqui que eu criei, que é Flechas da Jurema, para ir postando esses vídeos. Eu explico as aulas, botando algumas aulas aqui. Obviamente não vou colocar o que na hora de eu ensinar os fundamentos e as ciências, blá blá blá, e pererei pororocás de fósforo aqui, porque não foi assim que eu fui ensinado, e espalhar abertamente tudo. Posso mostrar uma coisa ou outra, ensinar alguma coisinha ou outra aqui, mas obviamente os mistérios não posso colocar aqui. Posso contornar o assunto, mas não vou chegar no ponto de explicar nem a teoria, nem muita teoria. Mas enfim, para o primeiro vídeo desse canal, eu resolvi trazer aqui as 27 regras da casa de Sete Flecha, que é a casa de Jurema, da qual eu sou dirigente e da qual a maioria do público que provavelmente vai assistir, obviamente tirando o público no geral, todo mundo, né? Mas uma porcentagem dos espectadores são os discípulos de minha casa, para deixar aqui, é bom que já deixar salvo, não precisa repetir muita coisa. Tá ok? Então vamos começar. Primeira regra da casa de seu Sete Flecha. Perdão, primeiro eu tenho que dar uma introduçãozinha aqui. Se eu olhar para baixo, porque tem o computador aqui onde eu passei um monte de informação aqui pro Drive, que é melhor do que caderno, e a cabeça às vezes finge que funciona. Regras da casa que todos os filhos devem seguir para termos um bom convívio e disciplina dentro de nossa casa de Jurema. Primeira regra: ao chegar na casa, você pode pedir a bênção ao Pai de Santos sem tomar o banho primeiro, porém, somente depois do banho de ervas. Caso você opte por pedir a bênção antes de tomar o banho, você, pós o seu banho, aí sim que você vai poder pedir bênção aos demais irmãos, tá ok? Então, o que é? Chegou, não tem problema, se me viu, se já quer pedir bênção, pede bênção, não tem problema. Pediu bênção, toma o banho, depois do banho, pede bênção aos demais irmãos. Bênção, ou pode pedir assim, ou pode pedir dando um beijo na mão, não tem problema. Entendeu? Não pode pedir por quê? Quando vocês chegam aqui, o corpo de vocês está sujo. Vocês vêm, já pega, já toma banho, já limpa. Por que que eu optei por, pode pedir a bênção antes, ou depois de tomar o banho para mim tanto faz. Porque dá para compreender o nervosismo, e às vezes a pessoa chega, dá de cara em mim. Entendeu? Lógico, podia ser. No início era um pouco mais severo quanto a isso, mas isso é um pequeno detalhe comparado às demais regras que eu pego mais em cima. Tá ok? Mas chegou, pede bênção, toma um banhozinho, fica por isso mesmo, já fica tudo tranquilo. Tá ok? Segunda regra: depois que tomar o banho de ervas, você pode já ir acender o seu anjo de guarda. Tá ok? E fazer suas preces, obviamente. O que quer dizer? Tomou banho, obviamente, pediu bênção, tal, dei a bênção, tomou banho. Depois que tomou banho, pediu bênção aos irmãos, tudo, já pega a sua vela de 7 dias, já pega o seu isqueiro, o seu fósforo, já vai lá no congá, já vai na sua quartinha, já acende sua quartinha e já faz as reuniões de guarda sem precisar me perguntar se é necessário ou não. Tá ok? Em qualquer momento, pós o seu banho já tomado, você pode acender. De preferência, exatamente depois do banho. Tomou banho, se ajeitou, já corre lá e já acende seu anjo de guarda, para quando estiver próximo do início da mesa, não dar aquela enrolação de muita gente lá rezando ao mesmo tempo.
Entendeu? Então, quanto mais... Tem que fazer uma dinâmica. Ok? Quanto mais dinâmicos nós formos, melhor vai ser... melhor vai ser toda a dinâmica e o sistema das mesas. Não só das mesas, dos trabalhos no geral. Porque eu sou muito chato com horário. Então, deu 2 horas, eu já fico agoniado, já quero começar a defumação. Tá ok? Então, vamos fazer direitinho as coisas, porque tem vezes que dá 2 horas, tem ainda gente ainda indo acender o anjo de guarda. Teve a manhã inteira. Então, vamos ficar mais assertivo nisso aí, mais certinho, ok? Terceira regra, não existe namoro entre filhos de santo da casa, a menos que o casal já venha de fora. É o seguinte, eu sou muito chato. Se João e Maria, já são casados lá fora, ou namoram, não interessa, lá fora, entra para dentro da casa, os dois, ok. Eles são namorados, fazem os love deles lá fora, da porteira para fora, da porteira para dentro, são irmãos de santo. E se João entrou, e um ano depois a Maria entrou, e eles se conheceram e tal, temos que ter cuidado com isso. Eu vou fazer um vídeo depois explicando exatamente este ponto. Não só este ponto, mas cada um deles. Mas principalmente namoro entre filhos de santo, dentro de uma casa, coisa que eu não aceito. A menos... Tem os prós e contras, igual toda regra tem. Mas tem algumas questões que eu vou comentar especificadamente em um vídeo só para isso. Tá? Mas não existe namoro entre filhos de santo. Por quê? Aí depois termina, aí a entidade da pessoa já não quer mais conversar, aí papapá. Dá aquele rolo que muitos de vocês entendem muito bem, não só os de dentro da minha casa, mas como os senhores telespectadores que estão assistindo. Misericórdia, parece um velho falando. Eu já uso roupa de velho. Tá ótimo, né? Mas creio que ficou clara essa regra. Quarta regra. Respeito acima de qualquer coisa. Não desrespeite ninguém da casa. Então dê respeito para recebê-lo. Não preciso nem falar mais nada, que já está explícito. Oh, meu Deus do céu, o computador é uma beleza, ainda mais com aqueles que travam, que aí você aperta para ir para baixo, ele vai para cima. Quinta regra. O horário de chegada dos filhos da casa é a partir das 7 horas da manhã. E o horário do início dos trabalhos são as 2 horas. Obviamente, não preciso muito explicar exatamente essa regra. Quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente termina. E com mais tempo a gente pode se arrumar, se ajeitar com mais calma. Entendeu? Então, obviamente, os que não puderem chegar no horário, me comunique. Eu não tenho bola de cristal ainda, mas me comunique. Tá ok? Pra eu já ficar sabendo, para depois eu não vir puxar a orelha. Sexta regra. A mesa do café é recolhida às 10 horas para organizar o almoço. Se você chegou 7 horas, vai tomar café. 8, tem café. 9, tem café. 9h30, tem café. 9h40 ainda tem. 9h50 já começa a faltar um pouco, já começa a organizar. Deu 10 horas, acabou. Não tem mais mesa de café, não tem nada. Para já organizar para o almoço. Porque as pessoas que chegam a partir das 10 horas, não é possível que ela não tomou café ainda. Só se acordou 9 horas. Mas a partir das 10 horas é retirada a mesa do café. Então, caso não, lógico, tudo justificado, me avisando, tudo timbriri, papapá, me explicando que vai conseguir chegar só depois, já tomei o café em casa. Que é mais fácil do que vir aqui e ainda ficar mais meia hora na mesa tomando café. Que o ser humano enrola. Sétima regra. Caso ocorra de um filho faltar por mais de 3 meses sem dar justificativa ao sacerdote ou os cargos mais velhos da casa, desrespeitar e agir grosseiramente com algum irmão de santo ou cargo da casa, será suspenso da casa. Observação. As suspensões podem variar de 1 a 3 meses. 1 a 3 meses. E caso não tenha mudança da parte do suspenso, ele será afastado por tempo indeterminado até que ele se decida, se organize em questão da vida, organize a vida dele e vê se ele quer continuar ou não quer continuar na casa.
Tá ok? Então implementei esse sistema de. Não é punição, meu Deus do céu, suspensões. Porque é chato a gente esperar a pessoa e a pessoa não vir. Ela confirmar e ela não vir. Ou se não confirmar, sumir. Se sumir, ok, mas me justifica. Pai, mestre, eu tô assim assado, vou dar uma afastadinha, mas só para você ficar ciente. O senhor pode acender meus de guarda, pode cuidar de mim por aí. Opa, bora, que eu ajudo, bora. Taca pau. Agora, se não me avisar, não tem um bola de cristal, igual eu falei ainda, não tem bola ainda. Mas assim fica difícil, entendeu? Então, aí é suspenso, de 1 a 3 meses, papapá. E assim, obviamente, se correr desrespeito, piriri, pororó, cai de fósforo, dependendo do grau da situação. 8ª regra: não é permitido participar de outros rituais de outras casas religiosas para não cruzar corrente. Então é o seguinte, se você é discípulo da casa, obviamente, grande parte, não vou dizer todos, mas a maioria, grande parte, vai a outros terreiros. Isso aí é a noção do dirigente, do zelador. Vou arrumar aqui o bichinho. É ok, normal. Não tem o que fazer. Eu não prendo ninguém. Mas a questão é, se você está firme no lugar e foi para um terreiro de quimbanda, virou lá, começou a trabalhar lá, começou a entrar na corrente, então você tem que decidir. Ou você é da quimbanda ou você é aqui do caquimbó. Um dos dois. Ponto final. Se é na mesma casa é diferente, mas se for em outras casas, então você tem que justificar para não cruzar a linha, não cruzar a corrente. Para você não acabar pegando energia de um lugar, descartando em outro e vice-versa. Tá ok? Porque o ser humano é inteligente, né? Mas enfim, basicamente essa não tem muito o que explicar sobre essa regra, porque eu acho que já ficou entendido. 9ª regra: só é permitida a visita em outras casas com a permissão e a presença do zelador. Então, eu conheci uma casa ali, um amigo meu me convidou para a casa dele de Umbanda, posso ir? Ué, vamos, eu vou também. Se eu não puder ir, dependendo da pessoa que me pergunta, ela tem total permissão tranquilamente por conta da confiança. Não só da confiança, não só confiança, mas também a firmeza espiritual que ela tem. Se uma pessoa que está começando agora um desenvolvimento, eu vou acompanhar, isso se eu deixar. Agora, se uma pessoa mais velha de casa, já sustenta bem, já aguenta as energias, os barraventos, por assim dizer, então eu permito. Às vezes vou, às vezes não vou, mas como nunca ocorre, não minto. Já ocorreu já. Mas como é raras vezes que ocorre de alguém me questionar, então quase essa regra não aparece muito, mas se caso ocorra, está lá escrito, que essas regras estão todas na descrição do grupo da casa. Veio e me pergunta, eu vou, deixo vocês sozinhos, ou eu vou, ou eu deixo vocês sozinhos, ou você não vai. Tá ok? Obviamente, isso, as regras de minha casa, dentro do meu teto, cada casa é uma casa, cada casa tem uma regra, não, cada casa tem suas regras, então, só para ficar bem assim, que aqui é desse jeito. Não tô pedindo de pororó. 10ª regra: faça o máximo possível para não atrasar com suas obrigações dentro da casa. Se você fez a obrigação no mês de agosto e ano que vem você tem que fazer uma renovação dela, não deixe para setembro, não deixe para outubro, nem novembro, e não atrase com nada do que de acordo, nada. Não atrase essas obrigações, que eu me esqueci a palavra correta que eu ia usar. Não atrase as obrigações, porque senão vira uma bola de neve. Vira bola de neve. Então não atrase. Tente o máximo possível ser certinho com as suas obrigações, com os seus trabalhos, com os seus cuidados dentro da casa, para não ter perigo de nada. Assim, não é que não ter perigo, para não ficar bola de neve, aí vem a cobrança. E a diretoria cobra legal. 11ª regra:
não existe brigas de qualquer natureza dentro da casa. Então, caso ocorra algum desentendimento, relatar ao sacerdote na mesma hora para resolver. Tá explícita essa aqui. Entendeu? Porque é mais fácil resolver do que ficar com picuinha e depois virar fofoca, depois vira só aquela beleza. Então, deu problema, chega em mim, os 2, os 3, os 5, 10, 20, senta e conversa, vamos resolver. E deixar um ponto final para não ter fofoca. Entendeu? Vai ficar tudo certinho. 12ª regra. A entrada de menores de idade é somente autorizada com a noção e uma autorização dos pais. Então, se não só a entrada de menores de idade para entrar na casa. Assim, seria ótimo também se os jovens de hoje em dia viessem com os pais para visitar os terreiros, mas os pais têm pais também que não são fáceis, né? Então fazer o quê? Então o filho acaba vindo escondido, algumas das vezes, entendeu? Então, ok, isso já não é um problema 100% meu, é mais falta de juízo da pessoa. Mas a questão é, não, falta de juízo assim, são casos e casos, né? Tem uns que vai porque vai escondido mesmo, outros vai porque não tem como comentar para os pais e eles querem buscar amplitude espiritual e às vezes os pais não deixam porque não deixam, porque às vezes não gostam, piriri pororó cai de fósforo. Então alguns são ousados, outros são a forma deles vir conhecer. Outra coisa, bom, nossa, já ia pegar já a outra regra. 13ª regra, que é essa outra coisa que eu ia falar. O menor de idade entrou, com a autorização dos pais, me conheceu a casa, conheceu a galera. O menor de idade, vamos dizer que tem 15 anos. Não, melhor vamos fazer assim, tem 17 anos. É menor de idade. Ele pode ter 30 entidades que bebe cachaça. Ele vai beber água. O espírito dele vai beber água. Não vai beber álcool, não vai gerir bebida alcoólica, não vai fumar, não vai. Porque menor de, quando fizer 18, aí fica à vontade. Aí, e lógico, isso tudo é conversado com o espírito da pessoa, porque o espírito entende, o espírito é burro, ele entende. Entendeu? Então, menor de idade não bebe e não fuma, estando incorporado ou não. Tá ok? É isso. 14ª regra, seja um verdadeiro irmão de santo. Pergunte no grupo da casa se algum irmão precisa de carona, seja para ir ou para voltar. Tá ok? Então, é isso. Pergunte, gente, tem um irmãozinho precisando de alguma ajuda? Alguém precisa de uma carona? Precisa de alguma coisa? Tô numa loja aqui, alguém quer alguma coisa? E assim vai indo. Bom que fortalece os laços. Entendeu? Oh, maravilha. Oh. Eu conheci na Espanha o Alerquim de Toledo. O negócio escafedeu. Pronto, já foi. 15ª regra. Sempre que puder, leve algo para ajudar na casa. Como vela, charuto, pinga, cidras, farinha, ovo. Para os trabalhos que é feito não só nos dias de trabalho aberto, como que são no sábado, como os trabalhos internos da casa para os consulentes. E também outra, fica também uma reserva, caso você esqueça, ai meu Deus, esqueci o charuto da minha entidade. A casa vai ter para suprir, porque você doou para casa. Não só você, mas seus irmãos doaram. Então vai ter um pouquinho para todo mundo, se esquecer. É se você esquecer. Porque vocês têm que ter responsabilidade com as coisas de vocês e das suas entidades. Ou vou fazer um outro vídeo sobre essa questão também. Tá ok? Lembrando que são as regras daqui da minha casa, da minha Jurema, do catimbó daqui da casa, é a forma que eu sei guiar aqui a casa. E que, do jeito que estou fazendo, está indo super bem. Ok? Se não concorde com alguma das regras, obviamente se você for de fora, tudo bem, não tem muito o que eu fazer não. Entendeu? Então a casa vai ter para suprir. Então sempre que puder, traga uma coisinha. Fumo de rolo, cachimbo,
No cachimbo se quiser, para deixar aí, mas são mais coisas, como diz uma amiga minha, coisas sólidas. Tararam. 16ª regra. Respeite o preceito de sexta-feira até às 18 horas. As sextas que antecedem trabalhos na casa, como mesa aberta, jurema de chão ou qualquer outro tipo de trabalho aberto com as entidades, você deve cumprir o preceito de meia-noite a meia-noite. E em sábados que não tem trabalho, é só até às 6 horas da tarde de sexta-feira. Desde aí, você está liberado para beber, namorar, comer carne vermelha, café, comer feijão preto, pimenta e dentre outras coisas. Então, comer comida com dendê já está liberado já. Se quiser uma acarajé, vai ter que comer a partir das 6h01, já enfia 5 acarajé para dentro. Tá ok? Porque são algumas normas que eu sigo aqui na casa. Outro detalhe. Aqui na minha casa, como eu sou raspado em Oxóssi, então pegamos algumas leis e doutrinas do candomblé, afinal de contas. Mas no futuro teremos também o candomblé agregado aqui na casa, tá ok? Então por isso que eu já botei algumas regras desse tipo, já para o povo ir acostumando, tá ok? E mesmo se não fosse, eu acho importante respeitar a sexta-feira. 17ª regra. Às quintas-feiras, ligar para o sacerdote para pedir a bênção e saber se está precisando de algo ou se precisa de ajuda em algum trabalho da casa. Por que na quinta-feira? Porque quinta-feira é dia de Oxóssi. Então é o dia do grande pai da casa, do de orixá da casa. Não, mas tem que morrer, gente. Eu falei bonitinho. Misericórdia. Entendeu? Ui. Ai, gente, eu até emocionei-me. Então, você vem, pede a benção. Não precisa necessariamente vir, porque nas quintas-feiras também ocorre desenvolvimento. Pode ligar, pede a benção, pergunta, pai, tá precisando de alguma coisa? Tudo certo por aí? Precisa de algum trabalho? Tem algum trabalho que eu possa ajudar? Posso participar? Aí a gente conversa, entendeu? Mas é bom para pegar já o axé da quinta-feira de Pai Oxóssi. Tá ok? Ô, gente, perdi. Ah, tá. 18ª regra. Não passar nas costas do sacerdote enquanto ele estiver sentado. Por favor. Motivos dos quais vou explicar em um vídeo específico mais detalhadamente. Mas num resumo, normalmente sempre quando eu... Obviamente não gosto que ninguém passe nas minhas costas. Não gosto. Não gosto. Mas tem outro motivo, que é qual? Normalmente quando eu estou sentado, cachimbando, ou na mesa, já comendo, almoçando, seja o que seja, normalmente eu entro não vou dizer num estado de meditação, por assim dizer. O corpo está lá comendo, papapá, mas minha mente está longe. E nessa hora que eu chamo o povo para ir conversando. E normalmente as energias vêm por trás assim de mim. Como se tivesse alguém aqui, eu estou aqui para pipi, paparó. Então se passar, ficar passando, fica balangando a energia. E atrapalha, às vezes, toda uma conversa que o espírito, o mentor está comentando alguma coisa, ou me passando alguma coisa. E às vezes corto porque você inventou de querer passar atrás de mim. Mesmo eu já estou falando várias vezes que não pode. E outro porque me irrita. Pararapipá. 19ª regra. Sempre notifique ao pai de santo da casa caso você esteja passando por algo. Gente, me notifique. Se você está ruim em alguma coisa, não está podendo vir, a questão da mensalidade, está acontecendo alguma coisa, se você não falar, não adianta. Então você tem que vir ou me liga, conversa, manda mensagem e explica. Ó, está acontecendo isso. Ou está acontecendo isso, então vem aqui, vamos cuidar, bora fazer alguma coisa para ver se melhora. Vamos dar uma saraivada de folha para ver se dá uma melhorada. Entendeu? Então me notifique. E os vídeos que eu vou fazendo, vai sempre ter uma brincadeira no meio deles, porque não tem como não fazer uma piadinha. Afinal, de cara fechada basta o mundo, como diz o outro. 20ª regra. Sempre que tiver dúvidas sobre algo da casa, pergunte ao sacerdote ou aos irmãos mais velhos. Não inventa de procurar em internet.
Porque cada casa cada casa tem sua doutrina, cada casa tem suas regras, cada casa é uma casa. Então o YouTube, o pai Google, vai falar uma coisa, você vai fazer aqui, eu posso falar assim, não, isso aí tá errado, não é assim que a gente faz aqui. Ah, não, mas eu vim lá no Google, quem é desse entra. Então vai lá ser fedição do Google. Viu? E aqui é assim, assim, assado. Então chega e me tira dúvida comigo ou com os irmãos mais velhos da casa. Tá ok? 21ª regra. Lembre-se sempre de trazer as suas coisas e as das suas entidades, pois nem sempre a casa vai ter para emprestar. Então, para evitar o constrangimento, traga sempre as suas coisas. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer um vídeo exatamente sobre isso. Tá ok? Mas é nua e crua essa questão. Oh, Deus do céu. Senhor, afasta o demônio do... Vai, aqui. Não vou xingar. Pronto. 22ª regra. Entenda que você está aqui para a sua evolução espiritual e que isso é um processo individual para cada um. Então não menospreze o irmão de santo que está por um processo mais lento, entre aspas, e sim o ajude e o encoraje. Entendeu? Então não menospreze e sim o ajude. Tá ok? Porque cada um tem seu processo. Se você viu que, ok, foi mais rápido, bacana, vai lá ajudar o irmãozinho, vai dar umas dicas para ele, dá um apoio para ele lá. Tá ok? Porque aí, como eu falei, fortalece o laço. 23ª. Quando você levar alguma bronca do sacerdote ou dos cargos mais velhos, abaixe a cabeça e não retruque, escute, converse, resolva, ponto final. Caso ocorra, o que é, no meu caso, um pouco mais difícil, uma bronca berrada, mas não é possível não. Misericórdia. 24ª regra. Não faça fofoca, para que você não vire parte dela. Se você faz fofoca hoje, amanhã você vai virar uma fofoca. Então hoje você está comentando de uma, amanhã vão comentar de você. Entendeu? E também para não ficar com picuinha. Estamos aqui para fortalecer o laço e não enfraquecer a corrente. Ok? 25ª regra. Caso não saiba o seu santo na hora de pedir a bênção, ou de dar a bênção também, pode dizer, meu pai Oxóssi abençoe, ou Oxalá abençoe, ou aqui a Jurema abençoe. Entendeu? Que os mestres abençoem, que os caboclos abençoem. Para também não ficar aquele silêncio. Ah, benção. Ah, pai Oxóssi abençoe, benção. Ah, benção. Aí não dá. Então, também fica rotineiro, mas não interessa. Pediu benção, pediu a benção, dei a benção também. 26ª regra. Cargos como cambonos, equedes, ogãs, curupiras e etc. têm total liberdade de dar limite às entidades caso vejam que algo não está errado. Oh, meu Deus do céu. Que não está errado. Então tá certo, né? Os cargos têm total... Como é que é a palavra, meu Deus? Nossa, esse pigarro tá aqui até hoje, gente. Os cargos têm liberdade para dar o limite ao espírito, ao mentor, né? Caso ele veja que algo não está conivente com as regras da casa, tá ok? Então, ô meu velho, aqui na casa a gente não faz amarração, meu velho. Aqui não pode não, você pode, não pode não. Não acha melhor dar um caminho novo para ela, um amor novo, coisa assim, deixar quieto? Não pode não, velho, não pode não. Vou comentar com o seu Zé Pilinha sobre isso, tá ok? Tá, comenta. Ou se não, se o espírito fala, pedindo a goita, tá, para papai entender, ok. Tá certo? Para também, são as regras da casa. E são regras para os vivos, principalmente. As regras, os meus mentores nem precisam tanto, porque eles sabem, eles aprendem, eles entendem. Nenhum espírito já chega numa casa já sabendo as regras. É explicado.
Ou se não é explicado lá no astral, é explicado aqui, as entidades vêm, a entidade chefe vem, conversa, explica. E todos ficam cientes. Porque o espírito não é onipotente nem onisciente. Não é onisciente, onipotente, onipresente, né? Se não me engano, acho que são onisciente, enfim. Então eles têm que aprender. São igual a nós, são igual a nós. São iguais a nós. Já foram vivos. E a gente não sabe de tudo. Eles sabem mais do que a gente, mas também não sabem. Também não são Deus, por assim dizer. Ok? Mas isso é um outro detalhe que eu até gostaria de falar no outro vídeo. 27ª regra e última. Ao encerrar os trabalhos, sempre ajude a limpar a casa para que ela durma igual você chegou. Você chegou, a casa estava limpa. Então, quando você for embora, a casa tem que estar limpa também. Tá ok? Pelo menos o grosso. Tá certo? Para manter ela sempre limpinha, sempre bonitinha. E como diz, né? Para a casa não dormir suja. Tá ok? Então, pois bem, pessoal. Essa foi o primeiro vídeo. Eu já tinha feito um outro das regras da casa, mas não gostei, aí eu quis fazer. Misericórdia, eu tava na tremura. Eu não gostei, quis fazer um outro um pouco melhor. Que eu creio que tenha ficado um pouco melhor. Senão, vai assim mesmo. Entendeu? Então, pessoal, é isso. Tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Que a Jurema Sagrada e os mestres abençoem vocês com muita paz, saúde, prosperidade e muita felicidade. E comecei agora esse ritmo de vídeos, então ao decorrer vou melhorar cada vez mais a qualidade, o espírito para o de fósforo. Tá ok? Então até mais ver.